Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 93, edição que começa com uma pergunta: qual é o Dia Nacional da Poesia? E enquanto você pesquisa, você pensa, ou enquanto você espera para nós falarmos sobre isso no nosso vídeo de hoje, por favor, se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, curta, compartilhe, dê o seu like, o seu joinha, ative o sininho das notificações. Leve o nosso conteúdo a um grupo cada vez maior de pessoas, a fim de que o YouTube, através dos seus algoritmos, também possa fazer o mesmo, levando a um número cada vez maior de pessoas a nossa mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. O que mais existem no mundo são datas comemorativas. Todo dia é dia de alguma coisa. Existem os dias consagrados às profissões, consagrados a uma determinada causa, consagrados a algum determinado momento histórico, há dias que homenageiam pessoas, há dias que homenageiam santos, há datas municipais, estaduais, nacionais, internacionais e mundiais. E falando na poesia, será que existem datas consagradas à poesia? Será que existem datas consagradas ao ofício do poeta? Existem, e nós vamos falar sobre isso. Aliás, existem muitas datas consagradas à própria literatura, a ofícios ligados à literatura, a gêneros literários. Eu até gostaria e pretendo um dia fazer um vídeo aqui no nosso canal falando somente sobre isso, sobre as datas que existem ligadas à literatura. Mas para isso é preciso uma pesquisa muito extensa e eu, infelizmente, ainda não disponho de tempo para fazer essa pesquisa tão extensa, né? Eu não sou um youtuber profissional, eu tenho os meus afazeres, as minhas ocupações, né? Esse canal é um momento de prazer, de uma paixão que eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês. Mas vamos, então, ao dia ou aos dias consagrados à poesia e aos poetas. O primeiro dia sobre o qual nós podemos falar é 21 de março. No dia 21 de março comemora-se o Dia Mundial da Poesia. Não se sabe ao certo por que foi esse o dia escolhido, por que é que foi esse o dia escolhido. Supõe-se que seja pelo fato de ser o dia 21 de março, o primeiro dia da primavera no hemisfério norte. Então, no dia 21 de março, enquanto aqui no hemisfério sul começa o outono, no hemisfério norte está começando a primavera. O que se sabe é que esse dia foi determinado, foi firmado, como Dia Mundial da Poesia na 30ª Conferência Geral da Unesco, que ocorreu em Paris a 16 de novembro de 1999. Unesco, para quem não sabe, é Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. É Unesco porque a sigla é em inglês. Tá bom? Então, a Unesco, na sua 30ª Conferência Geral, ocorrida em Paris,
a 16 de novembro de 1999, declarou que o dia 21 de março é o Dia Mundial da Poesia. Esta mesma conferência também declarou, decretou ou determinou o dia 20 de outubro como o Dia do Poeta. Então, em âmbito mundial, em escala mundial, nós temos duas datas que celebram a poesia. 21 de março, que é o Dia Mundial da Poesia, e dia 20 de outubro, que é o Dia do Poeta. Mas no Brasil, durante um tempo, nós tivemos como Dia da Poesia, o Dia Nacional da Poesia, o dia 14 de março. E por que o dia 14 de março? 14 de março é a data de nascimento de Castro Alves. Castro Alves, ele nasce no dia 14 de março de 1847. Então, 14 de março foi considerado durante um tempo, extraoficialmente, o Dia Nacional da Poesia. Essa comemoração foi proposta pelo Grêmio Brasileiro de Trovadores em 1968. O Grêmio Brasileiro de Trovadores se situava ou tinha como sede a cidade de Salvador. Salvador é a capital da Bahia. Foi justamente na Bahia que nasceu Castro Alves, Antônio Frederico de Castro Alves. Inclusive, o lugar onde ele nasceu, hoje é promovido já há algum tempo à categoria de município, emancipado e promovido à condição de município, recebe justamente o nome dele. O município hoje se chama Castro Alves, lá na Bahia. Essa instituição ainda existe, mas hoje tem um outro nome, é União Brasileira de Trovadores. Então, desde 1968, comemorou-se durante um tempo, no dia 14 de março, o Dia Nacional da Poesia por conta de Castro Alves. Houve um projeto de lei solicitado, solicitando e sugerindo que este dia, 14 de março, fosse declarado oficialmente ou legalmente o Dia Nacional da Poesia. O projeto foi proposto pela Câmara dos Deputados, ou foi proposto à Câmara dos Deputados, no ano de 1977. O projeto de lei foi proposto pelo deputado federal, àquela altura, João Alves. João Alves, infelizmente, é um deputado de triste memória, porque o nome dele esteve envolvido na CPI dos anões do orçamento. Inclusive, em 1993, ele teve de renunciar ao cargo de deputado, o qual ele ocupava desde 1962, se não me falha a memória, em vários mandatos consecutivos. Ele era o deputado pelo estado da Bahia, inclusive, mais uma vez a Bahia, estado natural, estado natal de Castro Alves. E o João também era João Alves, mas eles não têm parentesco, não. O João Alves propôs esse projeto, O João Alves é esse deputado de quem nós falamos, que teve que renunciar por corrupção, por conta da CPI dos anões do orçamento. Mas esse projeto foi arquivado, Foi arquivado 10 anos depois. Então ele foi proposto em 1977 e foi arquivado em 1987.
Então, nós continuamos, né, nesse tempo, comemorando apenas extraoficialmente o Dia Nacional da Poesia. Não tínhamos uma lei que declarasse um dia como o Dia Nacional da Poesia, então comemorava-se no dia 14 de março, extraoficialmente. Então, isso aconteceu entre 1987 e o ano de 2015, até o ano de 2015. Acontece que, pouco antes disso, houve uma outra proposta, um outro projeto de lei, discorrendo, dissertando, tratando da questão do Dia Nacional da Poesia. Esse projeto de lei já não foi mais no âmbito da Câmara dos Deputados, já foi no âmbito do Senado. Foi proposto pelo senador, à época, o senador pelo Paraná, Álvaro Dias. E Álvaro Dias não propunha mais o dia 14 de março como Dia Nacional da Poesia, em homenagem a Castro Alves, mas o dia 31 de outubro, em homenagem a Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, que nasceu, né, no dia 31 de outubro de 1902. Né? E esse projeto de lei, ao contrário do outro, né, ao contrário do proposto por João Alves, este foi levado adiante. Foi levado adiante e foi aprovado. Foi aprovado e foi sancionado pela presidente do Brasil àquela altura, presidente da República Federativa do Brasil àquela altura, a senhora Dilma Rousseff. Ela sancionou a lei, né, o projeto de lei, que acabou se transformando na Lei número 13.131, que foi aprovada e sancionada no mês de junho de 2015. Então, desde 2015, o Dia Nacional da Poesia no Brasil é o dia 31 de outubro, em homenagem a Carlos Drummond de Andrade. Não nos cabe e não podemos entrar no mérito de qual foi o poeta mais importante, Castro Alves ou Carlos Drummond de Andrade. O que a gente pode dizer é o seguinte: Castro Alves publicou pouco. Castro Alves morreu aos 24 anos, se não me falha a memória. Então ele publicou muito pouco, poucos livros, escreveu bastante, fez bastante sucesso, teve bastante projeção na sua época e até hoje é um dos poetas mais celebrados do Brasil. Ou seja, caberia e seria perfeitamente justo que se comemorasse o Dia Nacional da Poesia no dia 14 de março, em alusão e em homenagem a Castro Alves. Mas também não é injusto, também é justo, também é louvável comemorar-se o Dia Nacional da Poesia no dia 31 de outubro, em homenagem a Carlos Drummond de Andrade. E o que é que conta, ou o que é que pode ter contado a favor de Drummond, ou a favor de ser o dia 31 de outubro, ou de ter sido o dia 31 de outubro declarado o Dia Nacional da Poesia? Por que que o projeto de João Alves não foi adiante, mas o projeto de Álvaro Dias foi e acabou se transformando em lei? Carlos Drummond de Andrade é um poeta mais recente, é um poeta do século XX. Carlos Drummond de Andrade publicou muitos livros, creio que chega a 3 dezenas a quantidade de livros publicados por Drummond. Carlos Drummond de Andrade viveu bastante,
né? Castro Alves morreu, se eu não me falha a memória, aos 24 anos. Carlos Drummond de Andrade, se não me falha a memória, morreu aos 85, 84 ou 85. Ele falece em janeiro de 87, né? Então ele tinha 84, ele ainda não havia completado 85. São 60 anos de diferença. No tempo de Castro Alves, o que era a mídia que existia? Eram os grêmios literários, eram os salões literários, eram os teatros, eram as tribunas das faculdades, eram os jornais e as revistas. No tempo de Drummond, já havia rádio, televisão, já havia uma mídia fonográfica, né, gravavam-se discos. Drummond gravou uma antologia poética em disco. Alguns dos poemas de Drummond foram musicados. Canção Amiga, por Milton Nascimento, José, por Paulo Diniz, entre outros. Então, Carlos Drummond tinha, por exemplo, ele escrevia uma crônica na última página da revista Manchete, que foi, durante uma época, a revista mais lida do Brasil. Então, Drummond tinha uma mídia maior que divulgava a sua poesia. Rádio, ele escrevia para o programa Quadrante, né, que era um programa de leituras de crônicas. As crônicas eram lidas pelo Paulo Altran, né? Carlos Drummond, Cecília Meirelles e outros escreviam crônicas para esse programa. Então, Carlos Drummond passou pelo rádio, pela televisão, pelas revistas, pelos jornais, pela mídia fonográfica, concedia entrevistas, né? Conhece-se a voz de Drummond, conhece-se a imagem de Drummond, e isso, infelizmente, não se conhece de Castro Alves. Como seria a voz de Castro Alves? Nós não sabemos. Então, talvez seja isso o que tenha contado a favor de que a data em homenagem a Drummond se fixasse mais e se oficializasse em detrimento da data em homenagem a Castro Alves. Essa é uma breve reflexão que nós estamos trazendo, né, sobre o Dia Nacional da Poesia. Falaremos mais adiante, ainda não nos próximos episódios, não nos próximos vídeos, não nas próximas edições, porque eu ainda não pude fazer a pesquisa da qual eu lhe falei para vocês no início, mas quem sabe um dia a gente possa fazer sobre outras datas, dias consagrados ao livro, dias consagrados ao próprio escritor, e assim sucessivamente. Eu sei que existe dia do livro infantil, existe dia da leitura, existem várias datas associadas à literatura. Mas, por enquanto, a gente fica com essa pequena reflexão sobre o Dia Nacional da Poesia, né? Eu prefiro acreditar que a data do dia 31 de outubro ficou fixada por essas razões e foi oficializada por essas razões que eu disse a vocês. E não reduzir isso a uma luta ou a uma disputa entre Sudeste, Centro-Oeste e Sul contra Norte e Nordeste. Afinal de contas, Castro Alves, nordestino, baiano, Carlos Drummond de Andrade, mineiro, proveniente do Sudeste. Eu não acredito nisso, que não foi uma disputa Sudeste-Nordeste em que o Sudeste saiu vencedor. Mas eu acredito que o que contou a favor, né, dessa data foi justamente isso tudo que eu apontei para vocês. Então é assim que nós vamos concluindo essa nossa edição de número 93 do Sala de Poesia. Agradecendo a todos vocês que já se inscreveram no canal, a todos vocês que ainda vão nos inscrever, que vão se inscrever no nosso canal, a vocês que estão nos acompanhando, que nos acompanham sempre, a vocês que passarão a nos acompanhar a partir de agora, muito obrigado por estarem conosco. Voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.